Senhoras e senhores, Odair Hellmann não é mais técnico do Santos. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e vamos neste vídeo analisar a queda do treinador que ficou nos 6 meses desta temporada 2023 no comando do Santos. E é importante a gente, antes de comentar, enfim, a demissão, lembrar que há 3 culpados. No vídeo de Santos e Corinthians eu cito claramente 3 culpados: Odair Hellmann, elenco e diretoria, independentemente da ordem. Caiu aquele que é mais fácil de cair, o técnico. Você demite uma pessoa, estou nem divulgando, afirmando, discutindo a questão de multa, não tem multa, não sei, não é esse o ponto. Mas é mais fácil, traz menos problemas. O certo seria rescindir 90% do elenco? Seria, é praticamente impossível. O certo seria afastar essa diretoria? Seria, é praticamente impossível, até pelas leis do clube, o estatuto. Caiu o mais fácil, que deveria cair, deveria levar todo esse resto junto. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Antes, só lembro a vocês que no link da descrição tem um OneFootball, você personaliza o OneFootball para te dar as principais notícias, principalmente do Santos, ele sendo o seu time do coração. Você marca lá o Santos como este representante da sua paixão e escolhe as notificações que quer receber, além de receber outros produtos, como os melhores momentos, tanto da Série A quanto da Série B do Brasileiro. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol deste planeta, aqui no link da descrição. Quem não foi o melhor técnico de futebol deste planeta, inegavelmente, foi o Odair Hellmann. Não que a gente esperasse isso dele, mas eu honestamente esperava muito mais nestes 6 meses de trabalho. 7, porque ele teve uma pré-temporada ainda em dezembro e depois 6 meses com jogos de janeiro até agora o final de junho. Já estamos na parte final de junho. E eu saio decepcionado pelo que eu não vi ser feito. Eu vou citar, apesar de já ter citado num vídeo recente, o aproveitamento do Odair Hellmann. Mas ele, para mim, não diz tanta coisa. Depois de citar o aproveitamento, eu vou falar de fato por que eu esperava mais e o que eu não vi o Odair entregar. O Odair sai do Santos com 11 vitórias, parece muito menos, 12 empates e 11 derrotas, que parecem muito mais, sendo bem honesto. Tem vários desses empates, inclusive, que pareceram derrotas, tipo o clássico 0x0 com o Audax, que eu cito aqui com frequência. 11, 12, 11, 44,1%. Tanto o Carille quanto o Diniz tiveram 45,7%. Sempre o mesmo número de vitórias e derrotas e um número de empates. Bustos, 42%, 8 vitórias, 8 empates e 8 vitórias, 8 derrotas e 13 empates. É o quarto técnico que teve alguma sequência maior no Santos, que tem o mesmo número de vitórias que de derrotas e muitos empates. Como eu falei na análise do trabalho do Odair Hellmann, publicado aqui no canal há 2 semanas no máximo, isso significa que todos os trabalhos são de médio para baixo. Você vence pouco, não perde tanto assim, mas fica empatando, empatando, empatando. Empate vale 1 de 3 pontos. É abaixo, matemática, de 50%. Não é à toa que o Odair saiu com 44%, Carille com 45%, Diniz com 45%, Bustos com 42%. Todo o trabalho recente do Santos, leia-se de 2021 para cá, é médio para baixo, é medíocre para ruim. É de meio de tabela a luta contra o rebaixamento. Todos os trabalhos são assim, todos. O aproveitamento do Odair é exatamente igual aos dos antecessores, né? É a mesma coisa. Vence uma quantidade de jogos, perde a mesma quantidade de jogos, empata um monte, perde um monte de ponto e não consegue pular do meio da tabela. É o limite que o Santos tem hoje. E isso, claro, tem muito a ver com o elenco, tem muito a ver com a diretoria, que contrata tanto o elenco quanto o técnico, mas também tem a ver com o trabalho dos técnicos. E o vídeo hoje é focado na demissão deste, então a gente vai ter que falar sobre isso. Eles, inclusive, quando a gente fala de técnico, todos aqui, tá? O Diniz, o Bustos, o Carille e o Odair, colocaram jogadores no Santos. O exemplo mais fácil é o Bustos. Jorjan Juju, Iambu, William Maranhão, foi pedido dele. O Odair tem os seus jogadores aí. Tem jogadores que ele aprovou. Talvez ele não tenha ido lá e pedido claramente, mas ele aprovou. Um clube ideal pode até ter o palpite do técnico, mas o clube agindo da maneira perfeita é scout e pessoas preparadas para tomar essa decisão. Chegar num técnico e falar, é isso que a gente tem.
O que você enxerga de maneira de trabalho para isso que a gente tem. Não é, olha, a gente não tem em quem confiar. Decide aí. Porque técnicos são sempre o elo mais fraco. Se há uma demissão, usualmente é a do técnico. Porque é o elo mais fraco, é uma pessoa só, no máximo uma comissão. Não são 40 jogadores, não é tudo uma diretoria tendo que passar por um processo de impeachment. É muito mais fácil você demitir o técnico. E como é que a pessoa mais fácil de ser mandada embora é que tem o poder da decisão de quem vai atuar? Isso pra mim não se encaixa. O modelo perfeito é da NBA. Sabe qual que é? Conto pra você caso não saiba. Digamos assim, o Milwaukee Bucks, que inclusive demitiu um técnico recentemente, ele vai entrevistar outros técnicos, apontar o elenco. É isso que a gente tem. O que você é capaz de fazer com isso? Não é, meu filho, a gente quer você e você vai contratar os jogadores. Não, ele vai entrevistar técnicos, entender quem é capaz de trabalhar com as decisões que a diretoria tomou. De contratação de jogadores, de draft, nas escolhas lá, enfim, outro papo. O técnico é contratado para se adaptar e tirar o melhor do que você tem. No Brasil, e principalmente no Santos, contrata um técnico no desespero, dá o poder na mão dele, ele resolve tudo e reza. Isso não é um trabalho sério, isso é um trabalho porco. E é o que foi feito com o Odair Hellmann, que claro, se o trabalho é porco, ele tem parte deste trabalho. E por que tem? Vamos lá, eu citei 11 vitórias. O Santos venceu o Vasco, está abaixo do Santos no Brasileiro. O Santos venceu o Bahia, foi no Brasileiro inclusive, e o Bahia, mesmo vencendo o Palmeiras, segue abaixo do Santos na tabela do Brasileiro. E o Santos venceu o América, está abaixo do Santos no Brasileiro. O Santos venceu 2 vezes com o Odair o Botafogo de Ribeirão Preto, na Copa do Brasil, um time de Série B. O Santos venceu o Blooming na Sul-Americana, é o time já eliminado junto ao Santos no grupo. O Santos venceu o Iguatu, que é da Série D. O Santos venceu o Ceilândia, que eu acho que é da Série D. Se não for D, é C, e com todo respeito não me importa. O Santos venceu a Portuguesa, que não tem divisão nacional. O Santos venceu o São Bento, que até onde eu me lembro não tem divisão nacional. E o Santos venceu o Mirassol no Paulista, da Série B também. O Santos só venceu no ano times que estão abaixo dele na pirâmide brasileira. Nenhum time acima do Santos na Série A, o Santos derrotou. Nenhum time acima do Santos no Paulista, o Santos derrotou. Portuguesa, São Bento, Mirassol, com todo respeito, não fizeram bons paulistas. A Portuguesa quase caiu, né? Para ficar um exemplo fácil. Foi a grande vitória do Santos no ano, 4-0. E o Lucas Lima enganou muita gente nesse dia. Mas tudo bem. O Santos só venceu o time ruim, time pior que ele. Tenho dúvidas sobre o Bahia. O Bahia estava num péssimo dia. E times que, e o Bahia segue, abaixo, que estão abaixo dele na tabela do Brasileiro. Ou que estavam à época. Todos seguem, mas à época estavam. Na pirâmide, né? Odair não venceu o clássico, Odair não venceu o time bom, Odair não venceu o time que está à frente dele no futebol jogado e na pontuação. Isso é um fato, isso é uma estatística comprovada. Acabei de citar para vocês todas as vitórias. Odair teve 3 oportunidades para treinos em períodos longos. Claro que treino é chato, até pra gente que assiste. A gente quer ver jogo de futebol, a gente não vê treino. É claro que é chato. Mas o fato é que sem treino você não joga dentro do alcance máximo de sua capacidade. Você precisa treinar. Futebol profissional não é uma pelada que você marca. Oh, vamos jogar bola hoje, terça-feira. Aparecem 14 caras, 7 para cada lado e descobre na hora quem é zagueiro, quem é meia, quem é atacante. Isso não existe no futebol profissional. Você precisa treinar. O Odair teve um mês de pré-temporada, ainda em dezembro e começo de janeiro. O Odair teve, e sim, eu estou sendo repetitivo, mas a gente precisa citar, pós-eliminação no Paulista, 3 dias depois do ganho do Iguatu, enfim, e aí tem a pausa. E o Odair teve esse período mais curto. Falhas nesses períodos. No primeiro, o Santos dedicou a pré-temporada a várias coisas, mas uma muito notória, que era Soteldo de meia, Mendoza de ponta esquerda e eles revezando. Isso foi treinado a pré-temporada inteira, durou 2 jogos. Ah, mas Noronha estava ruim. Não sou eu que vou discordar. Você não pode dedicar uma pré-temporada inteira a um esquema. Mas, Noronha, será que não treinou outras coisas? Eu estava contra o São Bernardo, o preto e branco, que é a divisão inferior do Paulista, no jogo em Atibaia na pré-temporada. O Santos só jogou assim. O Santos não fez uma variação tática sequer naquele jogo treino. Foi eliminado no Paulista. Acabou o Paulista, depois de passar vexame contra o Ituano, o Odair teve lá 21 dias, se eu não me engano, 24 dias, enfim, de treinos. Nesse eu tô até dando um voto de confiança, não contando as folgas. Né? O Santos volta a jogar depois desse período contra o Blooming.
O Santos joga contra o Blooming com a seguinte formação. Um meia no lado, um outro meia no outro lado e um meia centralizado. Lucas Lima jogou de meia direita. Barbosa centralizado, o Marcos à frente. Eu acho que o titular naquele dia foi o Ivonei. Se não foi o Ivonei, foi o Ruiz. Se não foi o Ruiz, foi qualquer outro. Era um meio. Agora fugiu da cabeça. Ele aproveitou o período entre Ituano, Barra e Iguatu e a volta, que foi contra o Blooming. Esse esquema durou 2 jogos. No máximo 3. Para dar um crédito. Foi cortado. De novo, o Santos gastou mais de 20 dias treinando uma formação para, no fim das contas, largá-la e voltar ao tradicional 4-3-3 e só ao 4-3-3. Não tem mais nada. Além de um esporádico 4-2-4. Terceiro período de treinos. Esse que acabou antes do jogo contra o Corinthians. Depois do empate contra o Curitiba. O Santos folgou no domingo, folgou na segunda, folgou na terça. Em vez de treinar, aproveitar esses dias para treinar, pensar em algo diferente, não, o Santos deu folga. Porque é um time merecedor de folga, mas enfim, já falei muito sobre isso. Eu, inclusive, estava em Curitiba e gravei um vídeo no domingo falando, não é possível que esses caras estejam de folga. Estavam de folga. Treinou durante esses 7 dias, então, jogou contra o Corinthians no mesmo 4-3-3 de sempre. As trocas foram um volante por um volante, Sandro Rodrigo, um lateral por um lateral, Lucas Pires no Inocêncio, um meia no meia, Luan Dias no Lucas Lima, e um ponta no ponta, o Ângelo no Soteldo. A troca do David no Dodge, o time já estava desesperado, era mais de 40 minutos, o jogo acabou 3 segundos depois. Nos 3 períodos citados, o Santos treinou uma formação, em 2 alargou e na terceira chegou sem variação. Em nenhuma delas teve variação. Eu nunca vou compreender por que o técnico brasileiro médio, e o Odair Hellmann é o técnico brasileiro médio, tem preguiça ou incapacidade de treinar várias formações. Se o mala do São Paulo chegou no Santos do Jean Mota e tinha lá 2-3-5, 4-3-3, 6 caras na área, 200 variações, zagueiro na lateral, zagueiro na outra lateral, 3 zagueiros, você podia detestar todas as variações, mas tinha. E os caras treinavam e jogavam. O Santos foi vice-campeão brasileiro assim. Por que o Odair Hellmann, o Bustos, o Diniz, o Cari ainda meteu 3 zagueiros. Errou depois ao abandonar os 3 zagueiros. Qualquer um desses caras recentes, o Gesualdo, por que esses caras não treinam coisas diferentes? Isso me incomoda no trabalho do Odair Hellmann. E aí a gente passa para o próximo passo que... Aliás, antes de passar para o próximo passo que eu notei, o 0 leitura de jogo, né? De novo, acho que esse jogo contra o Corinthians que causa a demissão é muito claro. O time tá perdendo, e tá perdendo, e tá perdendo, e as trocas são de posição por posição. Sai um lateral entre lateral, sai um ponta entre ponta. Muda. Tenha treinado outra tática. E não teve. E aí eu passo para o próximo ponto. O Odair constantemente em coletivas, e eu tô lá em várias, enquanto o Corinthians não teve, né? O Santos cancelou a coletiva. Às vezes é uma pergunta minha, às vezes de companheiros de profissão, mas constantemente o Odair caiu no falta tempo para treinar. Só aqui eu citei 3 períodos. Se em 7 meses ele teve 30 dias, vou arredondar, lá na pré-temporada, mais 20 e poucos dias na intertemporada, e mais 10 dias, assim, por mais que ele tenha abandonado, deram 10 dias, ele não quis 10 dias, eu já contei 60 dias. De 7 meses, 2 meses ele teve para treinar. 60 dias, 2 meses. Então tem 5 meses de jogos. Você não joga todo dia. Você não joga de segunda-feira. Você não joga de terça-feira. Você não joga de sexta-feira. Se você joga no domingo, você joga no sábado. Se você jogou no sábado, você joga no domingo. Pelo menos 5 vezes na semana você não jogou. Você precisa de um descanso? Tem tempo para treinar, cara. Como assim não tem tempo para treinar? Tem uma coisa no futebol moderno que me irrita. É esse papinho, não pode ficar batendo falta, treinando finalização. Depois do treino os jogadores vão cansar. O discurso do Odair de que falta tempo para treinar foi sempre falso, porque os dados provam que era um discurso falso. E a outra coisa que me incomoda
é que o senhor Odair Hellmann nunca teve soluções, e de novo, o elenco é horroroso, o elenco é pavoroso, estava na mão dele, parte é culpa dele também, mas o que estava na mão dele é muito fraco, o time de Santos é muito fraco. Mas ele nunca encontrou soluções para os problemas que ele causa. Tá bom, então vamos jogar retrancado. Eu sou super a favor, eu acho que o time de Santos é horroroso, vamos tentar jogar no contra-ataque. Porque com a bola o Santos não cria. Mas para jogar o contra-ataque, você tem que ter um contra-ataque. O contra-ataque sempre vazio, esvaziado. 3 jogadores contra 7 defensores. Qual o problema aí? Por que ninguém aproxima? Os laterais não sobem, os volantes chegam? Tem um problema. Qual é a solução? Pro Odair não houve. Os pontas isolados. Essa foi uma questão que eu fiz. Qual é a solução? O outro ponta tem que aproximar. Você vai deixar um lado vazio, mas você faz a jogada por ali. Isso foi largado 2 dias depois da resposta dele pra mim. A minha pergunta mais recente foi depois do jogo contra o Newell's. Eu perguntei, o seu time não chuta, de forma mais educada, tá? Qual é a solução? A resposta dele foi, está gravado, tem áudio. Não tem vídeo porque é da Conmebol proíbe, mas tem áudio. A resposta dele foi, ontem o Atlético Paranaense se classificou, eu não lembro qual foi o jogo, honestamente, foi da Copa do Brasil, da Libertadores, mas enfim. Praticamente sem chutar no gol. Mas classificou e chutou no gol, porque ganhou o jogo. O que o Atlético Paranaense faz ou não faz, não é problema meu, e não era, pelo menos até hoje, problema seu daí. Seu futuro vai ser lá, não sei. Se o Atlético não chuta, perguntasse à época pro Paulo Turra por quê. Eu estava na coletiva do Santos, depois de um jogo que o Santos não chutou, e perguntei para o Odair Hellmann. Se a resposta dele é o Atlético também não chuta, é porque ele não consegue enxergar. Ou, o problema, ou 2, a solução para esse problema, e preferiu ignorar e fingir que ele não existe. Então, por mais que eu ache que o elenco é horrível, a diretoria é péssima, todo mundo deveria ir embora, o Santos deveria zerar tudo e recomeçar, eu entendo a demissão de Odair Hellmann. Não resolve tudo, mas é um passo necessário. Aí, para finalizar, quem vem, não sei. Mas o que me importa é que o meu medo é que toda vez que essa diretoria foi pressionada a corrigir uma besteira que ela mesma criou, no caso, a besteira agora, eu não acho que tenha sido a contratação em si do Odair. Contratar o Lisca foi uma besteira. Contratar o Odair não foi, deu errado. Mas você poderia tentar corrigir mais cedo, quando teve de fato pausas. Agora não vai ter pausa. Tem jogo domingo, tem jogo semana que vem, tem jogo aí o tempo inteiro. O novo técnico, eu não sei quando vai ter 10 dias. Quem dirá 20 dias, uma pré-temporada inteira, 30 dias para treinar. Mas o meu medo é que toda vez que essa diretoria tentou corrigir uma besteira, ela criou uma besteira maior. Cara, talvez eu erre a ordem agora, mas... Demitiu o Bustos, traz o Lisca. Demitiu o Lisca, Orlando Ribeiro efetivado. É só assim, né? O único acerto foi o Carille, mas pela situação de necessidade de salvar o clube no rebaixamento. O meu medo é esse. Essa diretoria vai investir dinheiro, o que eu sempre digo sobre técnicos. Se o elenco é ruim, o técnico é ruim, vai ficar tudo ruim. Se o elenco é ruim, mas tem um técnico que vai enxergar o que esses ruins conseguem fazer de minimamente bom e tentar potencializar isso, você pode melhorar. A diretoria vai investir para trazer esse cara, já que reforço não chega nunca? Daqui a pouco vem um bode de Água Santa? Não sei, eu duvido. Uma diretoria que acha que pagar o boleto da luz vai te dar uma vitória em campo. Nem o boleto da luz está pagando direito, porque contra o Newell's acabou a luz no meio do jogo. O meu medo é esse. Eles vão solucionar esse problema? Eu não consigo acreditar nisso. E o problema do elenco, que é descompromissado, sem vontade, que quem está no estádio vê que anda aqui, anda. Aí a bola chegou, o cara finge que corre. A bola tá longe, ele tá andando, olhando pro alto, fazendo coração pra torcida. Esse problema a diretoria vai resolver? Não vai. O técnico que chegar vai ser capaz de fazer esses jogadores descompromissados, completamente descolados da realidade do torcedor, correrem, terem vontade, jogarem bola? Também não sei. Por isso eu tenho medo. Eu estou apavorado, senhoras, senhores. Beijo, tchau.